Essa é a mesa da direção de arte. Foi divulgado um título de A Estética e a Direção de Arte, que quer dizer, tipo, tudo, né? Então, como somos diretores de arte caóticos, vamos falar de tudo. Mas esse título, essa ideia, veio de umas conversas que é a avaliação e o pensamento do que significaria você reconstituir épocas, né? Qual seja essa época, você fazer reconstituições de época. E daí vem alguns pensamentos, algumas perguntas, algumas colocações que eu vou colocar aqui como provocações para que os nossos palestrantes discutam e vocês também os façam, porque, na verdade, somos poucos, somos bons e é muito mais a troca. Eu acho que eles falam um pouquinho, mas acho que abrimos para pergunta, né? Acho que quem tiver dúvida, quem tiver colocação, vai levantando a mão. A única recomendação que me pediram, que a organização da ABC pediu, é que as perguntas sejam feitas ao microfone, porque vai ser gravado, o estudo está sendo depois compilado, então as perguntas também devem ser feitas ao microfone. Mas, então, as questões que eu queria colocar, eu sou apenas mediadora dessa mesa, quando você faz uma reconstituição de época, você não marca o tempo em que ele está sendo reconstituído. Quer dizer, se você faz Ben-Hur fala de uma época, mas fala da época que ele está sendo filmado. Gladiator fala da época que ele fala de Roma Antiga, mas fala da época que ele foi filmado. Daqui 15 anos nós vamos ver Gladiator e nós vamos saber que ele foi feito nos anos 2000. Então, o que significa isso e o quanto que é essa marca que fica do nosso tempo, e não só do tempo, do artista daquele tempo, porque essa é uma pergunta que eu me faço. É possível você fazer, existe isso, reconstituição de época, ou sempre você vai ter o cunho do artista, de toda a equipe, né, falando em cinema, do cunho daquele artista e o cunho daquela época? Então, talvez nem exista dessa coisa de reconstituição de época, pura, né, de uma maneira pura. E acho que é isso, acho que as perguntas são essas. Mas isso é só um mote, a gente conversou muito, porque a gente teve muito tempo no café ali, enquanto a gente esperava, e acho que daqui vai surgir um monte de colocação, um monte de questões, e está aberta para as questões de direção de arte. Voltei, na verdade, e completando. Então, desse cunho, o quanto que é de cada um, o quanto que é da direção de arte, o quanto que é do equipamento, da película, da máquina que é usada naquela hora, e o quanto que é da fotografia ou do pensamento artístico do fotógrafo, né? Como é que isso marca essas épocas. Então, as devidas apresentações, eu vou só citar os nomes, acho que cada um vai falar um pouquinho de si, foi o combinado lá fora. Marcelo Larrea, Cássio Amarante e Tisa de Oliveira. Acho que começamos pela Tisa, por uma questão de educação. As damas primeiro. Pelo menos temos essa vantagem, né, as mulheres. Eu gostaria, meu nome é Tisa de Oliveira, eu fiz agora, apesar de eu ser uma veterana de televisão, onde eu trabalho há 30 anos, eu fiz o meu primeiro longa como diretora de arte, que foi o filme Olga, e que foi um filme realmente datado, né, de época, porque ele abrange um período que vai desde 1924 a 1942, e nós procuramos, nesse filme, exatamente pelo fato de ter várias épocas e em vários países, nós tínhamos que procurar uma unidade. E a minha proposta, junto ao diretor de fotografia e ao diretor do filme, foi que a gente não fizesse uma diferenciação, porque quando você às vezes tem só duas épocas, é um recurso usado, em que entra o trabalho da direção de arte e da fotografia, de fazer duas linhas
de cor diferente, entendeu? Se você quer tratar do passado, você vai sepiar mais a coisa. Se você faz o presente, você vai usar as cores mesmo verdadeiras. Mas nós tínhamos muitas épocas, muitos países. Então, a nossa proposta foi fazer aquele filme que eu diria gris, cinza. Um filme preto e branco, um filme a cores, mas com quase como se fosse um filme preto e branco, usar a cor para o preto e branco. E isso foi uma coisa muito pensada antes, depois que nós levantamos todas as nossas épocas, né, que era a Alemanha de 2 épocas, era a Alemanha de 24 a 28, era a Rússia de 1930 e era o Brasil de 35 a 37 e depois voltávamos para a Alemanha. Então foi, depois levantada essa época, o que a gente queria mostrar em cada um, nós chegamos a esse denominador comum. E eu, que realmente, como tinha falado, eu tinha minha experiência toda era de televisão, eu tive um grande apoio e vi que no cinema esse casamento entre arte e fotografia é aquele casamento que tem que dar certo. Não pode haver um divórcio, uma rusga, um nada, porque eu acho que um bom trabalho de direção de arte ele vai ser tremendamente valorizado por uma boa fotografia, ao mesmo tempo que o fotógrafo, quando você dá aquilo que ele espera, também vai ajudar muito a ele. Então, eu estou aberta depois a que vocês perguntem alguma coisa da minha experiência, tanto de televisão quanto do cinema. Eu estou aqui às ordens e passo para o Cássio, que já tem uma bagagem em cinema bem maior que a minha. Oi, eu sou o Cássio e a minha formação eu sou arquiteto e há 15 anos trabalho com cenografia e direção de arte de cinema. Então, o que é interessante nessa mesa é que, ligados de alguma maneira, né, pelo cinema, pela associação, por esse convite de vir aqui bater esse papo, que eu acho também impossível fazer palestras sobre direção de arte, acho que a gente pode discutir e debater, agora palestrar mesmo, eu acho que é mais relato, a gente faz um relato, né, das nossas experiências e daquilo que a gente tem passado e ver se isso suscita, levanta dúvidas, a gente possa sanar, mas transformar isso num bate-papo, mais do que realmente um relato e opiniões teóricas de como isso se faz. Quer dizer, é uma prática muito... Nossa prática profissional é muito orgânica e ligada diretamente a cada um dos produtos. O que eu acho interessante dessa mesa formada aqui é que, ligados pelo cinema, está a Tissa, que é uma pessoa de televisão, que traz uma bagagem, um longo percurso aí, executando direção de arte e cenografia de TV. Eu sou uma pessoa que tive uma ligação pequena com o teatro no início da minha carreira e que ultimamente venho fazendo alguma coisa de televisão, mas a maior parte do tempo eu faço cinema. E o Marcelo, com quem a gente já trabalhei muitas vezes no cinema, durante minha carreira inteira, é uma pessoa que vem do teatro, assim, que tem uma formação básica de teatro e que hoje em dia tem como a sua principal... Ele vai se apresentar, naturalmente, mas antes de mais nada eu queria colocar isso como algo importante que conecta a gente, que ao mesmo tempo abre esses profissionais, e eu acho que é essa abertura, esse trânsito entre esses 3 meios, o cinema, a TV e o teatro, é que faz do nosso departamento um departamento assim sui generis e que tem que cada vez mais discutir, tentar procurar pontos em comum e tentar entender como cada um trabalha. As formações são muito diversas e muitas vezes a gente trabalha muito isolado sem conhecer como é que o outro trabalha. Então esse é um dos momentos que a gente consegue efetivamente relatar as nossas experiências, defrontar e tentar traçar paralelos entre o trabalho de um e outro, que é muito subjetivo, apesar de prático e concreto, a subjetividade que permeia uma construção de um filme, do departamento de arte de um filme, projeto de arte de um filme, é muito grande, né? Tão grande quanto
né, a diversidade de filmes que podem ser feitos. Então, nesse sentido a reconstituição de época, quer dizer, eu tenho uma certa dificuldade de entender o tema, né, assim, o que a gente está querendo descobrir com essa pergunta da Luciana, né? Quando você está fazendo a reconstituição de época num determinado ponto da história, quanto que esse ponto da história influencia na sua reconstituição de época. Isso me suscita outras, não querer responder essa pergunta, mas querer falar um pouco de reconstituição de época. Quer dizer, uma das coisas que eu gosto muito do trabalho de direção de arte, seja lá para um filme completamente contemporâneo, ou para um filme sobre a pré-história ou sobre o futuro, é de que tem um aspecto arqueológico nessa história, quer dizer, de curiosidade, de procurar entender o ser humano e os modos de vida do ser humano através dos tempos, ou até no nosso tempo, do que poderia ser num futuro, né? Então, esse aspecto arqueológico que é algo que, quanto mais longe você vai no tempo, mais isso parece importante e fundamental para a pesquisa, para o entendimento e para a construção de um projeto de filme. É muito fácil acho que a gente tende a entender e partir para uma pesquisa a respeito dos anos 60, dos anos 70, usando muito da nossa bagagem, quer dizer, muito do nosso repertório pessoal, né? Quando você começa a cair para o século XVII, para o século XVI, para o século V, esses testemunhos que a gente se baseia para reconstituir o século XX desaparecem, né? E nos resta, no fundo, a arqueologia como a única ciência que pode realmente... E a literatura, claro, mas o material arqueológico de uma maneira geral, quer dizer, se a gente pode ter algum companheiro nessa história, é a arqueologia. E eu percebo que isso é feito de uma maneira sistemática e inconsciente o tempo todo, quer dizer, todos nós, de alguma maneira, para reconstituir a época, somos arqueólogos e não nos damos conta disso, né, de como que esse negócio anda. Então, acho que inicio assim essa conversa no sentido de dizer o que eu acho, né, de reconstituição de época. Eu acho que é um processo arqueológico. Marcelo. Bom, bem como o Cássio falou, a minha formação é de teatro, cenografia de teatro, né? Eu não estou muito acostumado a ficar assim na frente da câmera, né? Sempre por trás, né? Não sei lidar muito bem com o microfone nem com câmera, menos com o público, né? A gente sempre fica nas coxias ou assistindo tudo que está sendo filmado. Eu acho que ele tem razão em relação a essa arqueologia. Eu sempre sempre vou atrás da literatura ou de ícones ou de algumas coisas que me ajudem a construir reconstruir essa história desses personagens, que estão sempre a favor da narrativa do filme, né? É interessante você descobrir o que esse personagem fazia, o que ele era antes do momento que está sendo filmado, né? Isso que é interessante. Não sei, agora me perdi. Eu acho que você, isso que ele botou, esse mote que ele botou da arqueologia, quer dizer, não significa necessariamente que a gente, quando ele está falando de arqueologia, ele não está falando necessariamente que a gente tem que remontar ao século III ou século IV, mesmo quando a gente está pesquisando uma coisa de 40, 50 ou 60 anos atrás, nós estamos fazendo isso, porque nós estamos procurando até os materiais que eram usados, com o que a gente podia trabalhar, porque apesar de... E qual é a vantagem de a gente estar fazendo isso hoje em dia? É que os recursos que a gente tem para fazer com que aqueles materiais que a gente tem hoje em dia pareçam os de antigamente, a gente não precisa ter necessariamente o material de antigamente para ele parecer que era. Você faz com coisa de... Então, a tecnologia nos ajuda muito isso. Quando você consegue fazer um filme com neve aqui em Bangu, com 40 graus,
É porque você hoje em dia tem as máquinas de fazer neve, você tem recursos que te permitam, e também para a parte do fotógrafo, os filtros e tudo isso, e cobrir, como a gente cobriu aquela fábrica toda para não entrar a luz do Rio de Janeiro e ter aquela luz que a gente queria. Quer dizer, você foi buscar lá no passado como é que aquilo era feito, de que material aquilo era feito, e usar os recursos de hoje em dia. Agora, para isso tudo também, eu acho que nessa arqueologia que você estava falando, do personagem, é que é muito importante você pesquisar quem era aquela família, como é que aquela família era. Era uma família burguesa, o pai gostava de quê, a mãe gostava. Para você construir aquele cenário, você tem que dar a vida. Não é você construir uma caixa. Nessa caixa, você vai dressar essa caixa e você vai botar os elementos que vão ajudar aquelas pessoas a atuar melhor. E eu acho que nisso entra muito o trabalho da direção de arte, da cenografia, do figurino, logicamente, porque eu me lembro que a sensação que eu tive nesse filme, e eu já tinha tido essa sensação em uma novela, quando você põe até na mão de uma figuração os elementos daquela época. Por exemplo, quando eu tinha uma fila de 30 carecas ali entrando no campo de concentração, e você põe um passaporte, os elementos que elas levavam, tudo reproduzido de época, aquilo ajuda o ator, ajuda o figurante a se transportar para aquela época. E nós estamos fazendo tudo isso, não fomos procurar lá no museu um passaporte. Nós estamos aqui com todo o computador fazendo aquela série de coisas que a gente faz hoje em série. E eu acho que isso é que é buscar nesse sentido, é o sentido arqueológico, de você buscar a coisa e fazer hoje em dia. Agora, e acho que também que essa direção de arte e essa reconstituição de época, principalmente, ela não é uma reconstituição como se a gente estivesse documentando uma época. Porque eu acho que 2 diretores de arte, eles vão, e que forem entregues um trabalho a eles vão fazer diferentemente. Porque eles estão criando alguma coisa deles. Não, eu vou usar aqui essa linguagem, eu vou usar esse elemento. Eles vão fazer aquilo de uma maneira diferente. E aí é que entra a parte criativa da coisa, somado a essa reconstituição. Se fosse uma reconstituição só, seria uma coisa muito sem alma. E eu acho que a gente consegue botar a alma depois que a gente partiu de um conceito junto com o diretor e com o diretor de arte, com o diretor de fotografia. Eu acho que esse tripé é que vai dar a cara daquele filme. Uma coisa que eu trouxe mais uma coisa na colinha aqui, que faz sentido ser dito depois do que disse a Tisa, assim, é de que acho que talvez a nossa maior responsabilidade seja fazer o público acreditar que o que ele está vendo é de verdade, quer dizer, que o que ele está assistindo é real. Quer dizer, isso é uma coisa com a qual eu me criei dentro do cinema com esse pressuposto, quer dizer, o truque, a tentativa, toda a pesquisa e o exercício de construção é sempre para tentar fazer com que a pessoa que está assistindo ache que aquilo é real, quer dizer, tenha certeza, saia dessa cadeira aí, pule para dentro dessa tela que está aqui, né? E fique lá dentro da tela até o filme, até os letreiros subirem e o cara ter certeza de que aquele sonho encomendado esse ali... real é realista? Pois é, e uma coisa assim que liga isso com... né, sempre que eu penso no Fellini, todas essas teorias vêm por água abaixo, né? Quer dizer, todas as teorias sobre o realismo, a realidade, a reprodução exata, né? Quer dizer, os filmes do Fellini nunca tiveram essa preocupação e a explicação dele, né? Não minha, quem sou eu para explicar por que funciona o filme do Fellini, mas é de que tudo gira em torno desse sonho, né? Quer dizer, você não senta aí desavisado no cinema para
você compra aquele sonho, né? Você está a fim de ser enganado. E tem uma coisa que todo mundo tem que concordar comigo, é que pô, você acordar de manhã e dizer para qualquer um, olha, eu tive um sonho ótimo. A direção de arte dele era meio caída, mas o sonho era ótimo. Quer dizer, esse aspecto do sonho não existe. Quer dizer, uma vez bem focado, né, você está contando a história certa e a história está te envolvendo, quase que aquele universo inteiro desaparece, né? Não precisava estar lá. Ele não Quando bem contada, a história não necessita de muitas ilustrações, né? Parece que cada um de nós é capaz de fazer a própria direção de arte dos livros que a gente lê, né? Então, nesse sentido, eu faço meu trabalho sobre esse, tentando ter essa humildade de que eu vou ilustrar no que eu puder, mas cabe a cada um que está lendo esse livro, esse filme, né? Vendo esse filme ou lendo esse filme, completar o resto da vida, do ambiente, né? Todo o resto, você está vendo um fragmento, quer dizer, essa câmera que a gente levou para lá e que os fotógrafos operam para, na minha opinião, capturar o tempo, né? Aquilo é um relógio, né? Uma coisa que mais parece com uma câmera de cinema é um relógio, não tem outro equipamento que pareça com câmera, fora os canhões, né? Que também chutam, né? Os canhões, os relógios me parecem muito mais parecidos com câmeras de cinema do que qualquer outra coisa. E são, efetivamente, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com isso, eu me sinto capturando o tempo, quer dizer, roubando pedaços do tempo e dando na mão desse pessoal que estava aqui na última palestra para eles emendarem esses pedacinhos do tempo, né? E a gente vender esses pedacinhos de tempo sobre o rótulo de sonhos, né, durante 2 horas, para que, na melhor das hipóteses, você não veja nada e beije sua namorada, né? Quer dizer, então, não dá para levar tanto a sério assim também, Há uma brincadeira por trás do fazer cinema e muito truque. Eu sou uma pessoa totalmente avessa a making off, assim. Acho making off uma coisa desrespeitosa. Eu não sou Big Brother, não quero que ninguém me fique vendo trabalhar, né? Eu levo esporro, eu dou esporro. Eu acho que o meu trabalho tem muito truque no sentido de a gente ir lá na última hora e juntar 3 pecinhas e colocar aquilo de um jeito de frente para a câmera, que durante aqueles míseros 30 minutos que a cena precisa, funciona como se fosse a joia mais perfeita do mundo. E não é, né? Então essa brincadeira assim eu gosto de ter um pouco de privacidade. Eu não sei, como eu disse, eu acho que vai ser uma palestra bastante desfocada, né? E eu acho que isso deve ser a virtude dela. Eu só vou completar e vou pedir que o Marcelo fale um pouco. Eu acho que todos os elementos, tudo aquilo que a gente, essa cozinha que existe no cinema, aquilo que a gente faz por trás da câmera quando está preparando o filme, dá uma credibilidade ao filme. Ou seja, você está assistindo. Quantas vezes acontece você assistir um filme e fala assim, tem alguma coisa errada nesse filme, né? O que será? Você, subliminarmente, você está vendo alguma coisa que não está funcionando direito. Ou há brigas internas, ou essa equipe não funciona bem, né? Acontece muito. E essa cozinha da gente dar uma identidade especial, seja visível ou não, faz com que isso fique real, que tenha esse peso que você fala, né? Que você assiste e dê credibilidade mesmo. Você fala assim, aquilo é de verdade. Aí passa desapercebido. Quando passa desapercebido, significa que está bem feito, de que você contribui para o filme, né? Eu acho que o filme é tanto melhor quanto você sai de lá não falando que direção de arte maravilhosa ou que figurino maravilhoso, mas você sai e fala assim, ai, que filme bom. Então, se ele teve uma direção de arte boa, se ele teve um figurino bom, aquilo vestiu o filme. Mas não é a proposta, é a mesma coisa que você ter um locutor de televisão ou de jornal, o locutor, por exemplo, de televisão, e que apareça com todas as joias possíveis e uma roupa incrível para dar uma notícia, Tancredo Neves morreu, ou qualquer coisa desse gênero. Não é, ele tem que estar mais limpo, entendeu? E eu acho que é isso, a gente tem que fazer um trabalho atrás. Ele não é para aparecer. Não é para aparecer. Ele é para poder dar aquele respaldo em quem está atuando mesmo, né, sob a batuta de um diretor.
Eu costumo dizer também que assim, o departamento de arte num filme não salva filme nenhum, mas pode estragar. Então, que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer, antes de mais nada, uma direção de arte correta, que eu acho que tem a ver com isso que a Tisa está falando. Quer dizer, a gente precisa ser, antes de ser virtuoso, ou belo, ou aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero mostrar, a gente tem que estar correto, a gente tem que estar no nosso tempo certo, a gente tem que estar na classe social exata, a gente tem que estar no tempo de vida desse personagem, ou do espaço que esse personagem ocupa dentro do filme. Quer dizer, essas coerências, eu acho que delas a gente dificilmente consegue fugir, a não ser que esteja fazendo uma fantasia muito grande. Ainda assim, ainda que seja fantasia, existe algum fio da navalha muito sensível que você precisa o tempo inteiro estar tentando voltar para cima dele, que é de continuar fazendo com que a pessoa acredite. Quer dizer, você assiste ao Senhor dos Anéis ou ao Guerra nas Estrelas sem a menor dúvida de que aquilo poderia estar acontecendo. Quer dizer, não é só um apuro técnico, há também as escolhas são feitas, né, as escolhas de estéticas são feitas o tempo todo tentando te enganar, tentando te fazer acreditar que aquilo efetivamente existe. E a gente, por experiência própria, todo mundo conhece, existem inúmeros produtos que a gente tem certeza que aquele negócio não existe. Quer dizer, que é um princípio básico também do nosso trabalho, assim, que é isso que a Tissa falou, de não se comentar. Quer dizer, eu fico muito feliz quando alguém não se dá conta que são cenários, quer dizer, que aquilo que ali está sendo visto em ficção foi executado, foi construído. Quer dizer, quando a gente consegue, quanto menos o meu trabalho aparece, parece que melhor ele acabou acontecendo ou sendo executado, dentro desse princípio de que a gente reproduz a realidade, de que as coisas existem. Então é um pouco decepcionante, porque quando você fica muito feliz que as coisas estão funcionando, né, é exatamente quando as pessoas estão convencidas de que aquilo não foi feito, que as coisas estão como aparecem ali na tela. Né? Mas isso novamente quando você está falando de um filme realista. Sim. Mas a Carla Café estaria aqui com a gente. No Narradores, por exemplo, é muito claro, né, o que é realidade, o que é reprodução de realidade e o que é sonho. E o sonho tem que contar a mesma história da realidade, mas tem que ter uma plástica diferente. Quer dizer, é um trabalho difícil. Você citou Fellini. Quer dizer, então, novamente, a realidade e o verossímil, né? Porque em teatro, aí um pouco da minha experiência, em teatro tem esse jogo. Como você está presente, eu aqui em cima proponho um jogo e a plateia tem que comprar esse jogo. E se isso não acontecer, aquele evento teatral simplesmente não aconteceu. E eu acho que isso tem que acontecer no cinema igual, só que mais distante, porque a gente não tem a vantagem de ter o público presente enquanto está fazendo isso. Mas, enfim, como lidar quando não é realista? Você lá no café a gente acabou falando da reconstituição de época futura. Né? Quer dizer, a gente fez Aquário, o Marcelo participou de Aquário, foi cenógrafo de Aquário, que era isso. Quer dizer, como é isso? Né? Como é você criar uma realidade do zero, né? Você tem que criar toda uma filosofia, você tem que criar todo um mundo, e aquilo ainda assim tem que ser realidade. Eu não sei, eu estou, na verdade, questionando um pouco. Será que é só sumir o seu trabalho, ou será que é de um modo que ele, como disse a Tisa, que ele tanto engloba que você não sente diferença entre as áreas? Eu acho que não tem que ser realidade. Ela tem que ter um realismo aquilo que é proposto. Metrópolis não é realidade, mas é um realismo no que aquele diretor propôs. Então, eu acho que isso vem da proposta, do conceito inicial. Como é que nós vamos fazer isso? Nós realmente vamos fazer isso uma coisa mais alegórica, ou vamos fazer isso uma coisa mais onírica, ou vamos fazer buscando mais a realidade, porque queremos reproduzir realmente uma época, queremos... Eu acho que isso em filmes políticos acontece muito, de você procurar mais
ficar mais real. Mas existem outras propostas de filme que não tem nada a ver com realidade. Mas você procura dar um realismo à proposta, ao conceito que o diretor propôs. Isso é que eu acho. Acho que houve discordância aqui na mesa. Eu queria saber qual é. Acorda! Eu vou então, surgiu enquanto o Cássio falava, um outro pensamento, que eu vi a palestra do Eduardo Serra ontem, e ouvindo vocês falarem agora, me deu sentir. Tem uma diferença muito grande, né? A fotografia tem tudo bem, cria-se uma lâmpada aqui, as coisas vão evoluindo, tem a máquina, toda a digitalização que tem que aprender tecnicamente. Mas existem coisas que vocês podem fazer. Se faz palestra, a pessoa vai lá na palestra, aprende aquilo, a nova emulsão, né? E aquilo vira uma regra até que não seja mais, que tenha uma nova. Nós não temos isso. Não existe isso. Com exceção de meia dúzia de regras de levantar a cenotécnica, madeira básica, painel, tudo que é de acabamento e tudo que é o que vai contar a história, então, a cor, a textura, a forma, ela tem que ser aprendida e reaprendida a cada trabalho. E aí é a arqueologia, né, que você estava falando. Então, não sei, eu estou provocando para vocês falarem um pouco sobre isso, né? Essa questão da gente não ter uma regra, esse caos que a gente fala, né? Por que essa direção de arte é tão caótica? Está aqui atrás. Está chegando aí, está aqui, daquele está. Com relação a essas regras aí, quer dizer, tem algumas coisas básicas que precisam ser seguidas, né, para funcionar em fotografia, né? Na verdade, é uma pergunta. O quanto vocês acham aí que tem que ter incorporado aí de lentes, proporção, etc., para se fazer uma boa direção de arte aí? Porque também, eu acho que talvez nem tudo funcione para filmar, né? Assim, e na proporção, depende do quadro que você está. Eu quero saber de vocês. Deixa eu só entender a pergunta. Quanto que a proporção da direção da arte em relação à lente? Você falou que vocês têm uma liberdade, têm mesmo uma liberdade e tal, enfim, para criar e tal. Mas tem coisas que não funcionam, né? Assim, de repente descolar do fundo as coisas, enfim, por aí vai, né? No básico aí, falando. Mas o quanto vocês acham que isso foi necessário, quer dizer, ao longo da experiência de vocês aí, quanto vocês descobriram, assim, com a fotografia que funcionou, não funcionou, enfim, quanto vocês acham que tem que ter isso incorporado? Porque às vezes você experimenta, tem gente de outra área que vai fazer direção de arte pela primeira vez, e às vezes acaba batendo muito a cabeça, assim, na hora de construir cenário. Você está perguntando, então, dos limites que o cinema impõe para a direção de arte? Ou o que vocês acham que precisaria? Eu tenho um ponto de vista assim, super claro em relação às três coisas para desenvolver um trabalho. Para mim, assim, no teatro, a minha resolução é a capacidade do olho humano. Quer dizer, você sentado aí na plateia, olhando aqui para o palco, é essa imagem que você vai ter, é esse que é o meio, né? A emulsão é a sua retina e sua íris com o seu cristalino, a sua lente. Na televisão, é um olho mais míope que o nosso, vê menos. Até hoje, né? Quer dizer, isso com a TV digital deve cada vez aproximar mesmo. Há uma convergência, mas ela vê menos. E no cinema, e a cada dia mais, as lentes veem muito mais que o olho humano. Quer dizer, isso você tem que levar em consideração uma vez que você tiver em um desses três meios. Quer dizer, não adianta fazer algo com o cuidado do cinema para o teatro, que você com certeza vai quebrar a cara, porque a capacidade daquele olho sentado no meio da plateia, no fundo, jamais será a da lente de cinema, que tem a capacidade de chegar aqui e ver, né, os pequenos brilhos que acontecem nesses detalhes. Então, isso por si só já é bastante variável. Já é uma variável suficiente. Se você ficasse só no cinema e dissesse, não, mas isso só em relação ao cinema. As bases 16 e 35 já são universos bem diferentes em termos de detalhamento e de capacidade de lente. Quer dizer, eu ao longo da minha carreira inteira, que não é muito grande, mas já passei por bastante coisa, já vi muita câmera,
Eu conheço bastante o universo dos 35. O universo de 16 eu já tenho muito menos de cor, que lentes que existem, quais que são as aberturas exatas, quer dizer, qual que é a relação, como uma lente qual a lente de 16 que corresponde a uma 24 exata fixa de 35. Quer dizer, essa cultura mesmo já é complicada. Claro que existe na construção cenográfica de estúdio uma obrigação de usar gráficos para que você não construa nem a mais nem a menos, considerando, né, o tipo de filme que você está fazendo. Com certeza você tem que ter pelo menos uma indicação do seu diretor e do seu fotógrafo se é um filme mais aberto, mais normal, mais telado, quer dizer, que tipo de sequência que você vai estar contando lá. E que tipo de cinema faz o seu diretor, né? E aí entra em outra variável. Cada aspecto que você coloca em relação à direção de arte, você estabelece uma nova variável. É muito difícil você estabelecer um padrão de trabalho. Porque mesmo que você sabe um padrão de roteiro, eu teria que ser... eu sou um diretor de arte especializado em primeira metade do século XX. No deal, né? Quer dizer, ninguém vai me contratar. Esse cara deve ser completamente louco, né? Qual o problema dele? Anda de vestido de Segunda Guerra, né? Toma remédio, é louco. Não existe. Então é meio assim um especialista em generalidades, né? Tem que saber de tudo um pouco e muito de nada, né? Senão ocupa também muito espaço do HD e você não consegue processar. É muito fácil acumular conhecimento. O problema é também você descartar conhecimento. Como é que você faz? A cena 144, você delete da sua... Não existe, caiu essa cena. Isso ninguém nunca me ensinou, na escola, em lugar nenhum, entendeu? Como é que eu faço para esquecer a porcaria da cena que eu estou pensando em... Há 3 meses que eu penso nela, que ela está lá colocada, que tem um arquivo, que tem... Não. Como é que eu faço para esquecer essa porcaria? Não esquece. É complicadíssimo deletar do cérebro humano, né? Então você vai ficando velho, vai ficando de saco cheio também. Então essas variáveis são muito grandes e elas têm que ser a nosso favor, né? Se a gente fosse... E isso é muito da natureza de quem faz isso também. Você não pode ser exato. A exatidão, no sentido de exatas, biológicas e humanas, a gente tem que ser humano. Nosso primeiro pilar é humano. Eu sou como arquiteto, que precisa equilibrar as duas coisas, a técnica e o humanismo na proporção correta para fazer coisas que as pessoas vivam, né? Que não sejam coisas, né, só para ornar, né? Que tem algum... Esse comprometimento no cinema... O quesito técnico continua, permanece lá, ele é importante, sem conhecimento técnico nenhum de nós faria o que faz, mas, por outro lado, as implicações humanas são muito mais importantes e muito mais interessantes. Quer dizer, eu posso subverter a técnica, abrir mão de tudo aquilo e vamos aí documentar o mundo, né? O que nos interessa é ver o mundo como ele é, sem nenhuma interferência. Isso é uma direção de arte seríssima, entendeu? Dá um trabalhão. Não é brincadeira. Até um certo ponto eu achava também que direção de arte era alguma coisa ligada diretamente à ficção. Eu já andei fazendo documentário exatamente com essa preocupação de ser um arqueólogo, de reproduzir as coisas direito, de não deixar passar nenhuma bobagem. Quer dizer, é meio um curador. Eu vou ficar falando direto, um monte de coisa. Não estou falando não. Mas por que a gente estava falando Eu vou só disso? completar. Tem uma outra coisa que, novamente, da experiência de teatro, o Marcelo me completa, que a construção, falando em medidas, a primeira, agora que você senta, que você pega a caneta e que você fala que tamanho vai ser isso, no cinema é duplamente difícil. Porque no palco você parte do corpo humano. Eu tenho lá, não tem jeito. Eu tenho, né, de tanto a tanto, de 1,50 m a 1,91 m. Ao Carlão, né, da Catinha ao Carlão, eu tenho uma medida ali que eu trabalho com isso. 3 passos para a direita e 3 passos para a esquerda. E o cenário de teatro é a partir disso. É a partir do corpo humano. No cinema, não. Eu tenho um corpo humano dentro, eu tenho uma equipe inteira lá dentro, eu tenho uma câmera 35 que é enorme, eu tenho um trilho, eu tenho um monte de coisa, eu tenho que desmontar e eu tenho todas as lentes. E, para mim, é a equação mais... quer dizer, ela não é uma equação, pelo menos para mim, eu não coloco isso em números, mas ela acaba sendo uma equação caótica que é quando completa. Quando eu consigo fazer olhando para todos esses lados.
né? Quando você tem que... E não é fácil. Não é nada fácil. Você tem um ator, você tem uma cena, você tem uma casinha. Novamente, voltando à nossa experiência. Aquária, a casa era... E tinha que caber todo mundo lá dentro. E cabia. E aí você aumenta um pouco, novamente. A lente é cruel, né? Você aumenta 1 centímetro, a hora que você põe a lente, que o fotógrafo, em vez de colocar onde você pôs, virou, aquele 1 centímetro virou 1 metro. Você tem que correr e mudar tudo. Então, isso sim é uma preocupação que acho que todo mundo aqui tem que ter. Perguntas? Dúvidas? O Cássio falou bastante assim desse imponderável, né? Essa coisa que acontece que não sabe muito bem, é especialista em generalidade. Mas assim, você acha que existe uma forma comum de se trabalhar, diretor de equipe de televisão, de cinema, que faça isso surgir com mais facilidade? Que todo mundo trabalha com essa coisa artística e a gente não sabe quando uma coisa vai dar certo ou quando não vai dar certo. Você acha que existem algumas coisas que você identifica que são comuns nessa coisa, assim, no processo de trabalho? O diretor de arte e o diretor de fotografia, você acha que tem algumas coisas que são comuns às suas experiências bem-sucedidas? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a melhor parte é essa, você não saber se vai dar certo. Não, com certeza. Eu estou dizendo, se você consegue identificar o que torna um trabalho que dá certo, nesse processo de trabalho, de integração de fotógrafo, diretor de arte. Quanto mais integrados estão, né? Quanto mais unidos essa equipe... Sim, mas... Eu vejo o cinema como um trabalho de grupo, né? Sim, claro, não tem cinema meu sozinho, não existe. Eu tive muita sorte de trabalhar nos poucos filmes que fiz com os diretores de fotografia que, se já não eram, se transformaram em meus amigos, né? Amigos de casa, assim, pessoas com quem eu realmente cultivei amizade com eles, porque é um processo que eu acho que só assim é possível ser executado. Eu costumo dizer que quando o filme vai bem, eu paro de trabalhar com o diretor, começo a trabalhar com o diretor de fotografia. Quer dizer, o diretor se preocupa com seus atores e está tudo ali resolvido, ele está dando o tom exato do que ele precisa para a cena, e eu passo a trabalhar com o diretor de fotografia procurando elaborar a imagem que a gente está produzindo, ajudá-lo e ele me ajudar, a gente ter um desempenho máximo nessa relação. E costumo dizer que quando o filme está dando certo mesmo, vou trabalhar com o gaffer, não vou trabalhar mais nem com o diretor de fotografia. Deixa ele lá feliz e contente, bem enquadrando o que ele precisa enquadrar, né, servindo ao diretor, e eu vou com o gaffer, falo assim, e aí aquilo lá, se eu botasse um negócio brilhando lá, não melhorava, voltamos então, hein, falta uma luz ali. Quer dizer, esse processo e esse conhecimento, estabelecer essa família é uma das coisas também que a Tissa se referiu, é uma das coisas que fazem com que o meu trabalho dê mais certo. Sem isso eu teria uma dificuldade muito grande, eu já passei por processos desse tipo, muito grande de fazer uma coisa que eu goste. E eu sou muito crítico em relação ao meu trabalho. E isso já me atrapalha. E depois é muito desprazeroso, quer dizer, essa cumplicidade na execução do filme, entre as partes que... Né, cumplicidade não significa topar tudo que o cara fala, mas é de acreditar de que está todo mundo dando aquilo que... né, aquele tempo que você está vendendo, quase preso àquele processo, é um tempo que tem que ser dado com a maior sinceridade, quer dizer, não ser sincero em relação a essa... ou né, honesto, ou cúmplice dessa história, para mim é algo que torna o processo impossível, né? Eu preciso dessas cumplicidades, preciso estar consciente, preciso que as pessoas que estejam do meu lado tenham a satisfação de gol, quer dizer, quero fazer gol com o time inteiro, ou seja lá quem do time faça o gol é de todos. Do mesmo jeito que quando a gente toma gol, em geral eu chamo os assistentes de fotografia, os primeiros assistentes de fotografia, eu digo que eles são os goleiros do time. Eles têm que... Quando eles tomam gol, todo mundo toma gol, né? Quer dizer, quando a gente faz gol, todo mundo faz gol. O processo... E eu não costumo comparar isso com... É só essa coisa do gol que me parece importante, quer dizer, o acerto de uma das partes da equipe ser um acerto de todo mundo, quer dizer... do mesmo jeito, na mesma proporção de que costumou-se se dizer que se um erra, todos erram, pega para todo mundo.
Eu acho que isso é verdade, mas pouco importante. Acho que o mais importante para que um filme dê certo é que o gol seja de todos. Quer dizer, aquele diretor que guarda para si a satisfação de ter alcançado, de ter ele capturado o tempo sem que aquela gorja em volta dele não tenha sido corresponsável, ele não possa dividir com os outros a conquista dele, é uma coisa que eu me acostumei a considerar pouco interessante e gerador de produtos ruins. Quando você é cúmplice dos gols, você faz um produto muito melhor. Eu queria reformular um pouco, então. Eu entendo essa coisa que o processo imprime, né, e que a cumplicidade é para todo mundo. É que eu queria assim, fazer uma coisa assim, mais específica, assim, quais as ferramentas que levam a essa cumplicidade a aparecer na tela. Entendeu? Certo. Porque eu entendo, o processo imprime. Se está todo mundo injuriado atrás do set, vai aparecer no filme e está ali. Né? Se está todo mundo feliz, também vai aparecer. Agora, quais são as ferramentas? Assim, até onde, por exemplo, o seu trabalho vai até a colorização do filme? O seu trabalho vai até como é que é? Eu estou querendo botar as ferramentas. Então, eu entrego o meu trabalho no último dia de filmagem. Meu trabalho começa muito antes da pré-produção, quer dizer, antes da gente efetivamente começar a construir o filme. Eu já estou trabalhando e vou trabalhando até o último dia de filmagem. No último dia de filmagem, eu entrego a arte do filme e, em geral, quer dizer, dentro da minha história, eu não participo da finalização dos filmes. Vou só completar, mas acho que, de qualquer modo, o diretor de arte, mesmo que não esteja presente, ele também vai até lá. Porque o que ficou marcado na película, o que foi mal conversado antes, o que foi mal determinado antes, está lá. 100% das minhas experiências, aquilo que foi feito em pós era o que a gente combinou, foi o que a gente combinou antes. Quer dizer, isso não é uma situação estanque. É estanque porque se encerra meu contrato ali e não interessa a produção me manter contratado e a mim também passa a interessar pouco. É muito esporádico, envolve um ritmo de trabalho que tem mais a ver com o universo do fotógrafo. Quer dizer, eu em geral não passo para ali. É claro que você, fazendo um filme na sua base, quer dizer, a minha base, por exemplo, é São Paulo, a chance de eu conviver com a pós-produção desse filme é muito maior do que um filme que eu faça no Rio, ou um filme que seja processado em um outro lugar. Ao passo que os fotógrafos já têm essa, dentro da cultura de trabalho deles, né? Uma experiência pode ser que a coisa aconteça toda num laboratório em Paris e o cara é deslocado para lá, fica um tempo lá, trabalha lá, faz parte do trabalho dele, né? Do meu, em geral, não. Eu só vou pedir para a Tisa contar a experiência dela, que você falou de cinema e TV, em relação ao fotógrafo que você contou para a gente lá atrás. Da diferença de trabalhar com isso em TV e em cinema. Bom, são veículos completamente diferentes. Eu tenho parceiros aqui de televisão, que estão aqui presentes, diretores de fotografia. Aquela tendência que, às vezes, é um pouco de dizer que cinema se faz melhor, não é bem assim. São veículos completamente diferentes. Você, na televisão, em 90%, você trabalha com 4 câmeras e com a mesma luz. Né? O fotógrafo não pode estar botando a luz para aquela pessoa agora ou para outra. Então, eu acho que quando você, às vezes, consegue resultados até surpreendentes em televisão. Nesse sentido, é mais fácil fazer cinema. Porque se você faz bem, o resultado vai aparecer mais do que na televisão. A gente sabe que hoje em dia a televisão, notadamente no Rio, com a Globo, é uma indústria. A gente faz um filme cada 2 a 3 dias em matéria de tempo, de gravação. Então, eu acho o seguinte, quando fui fazer o cinema, eu tive realmente que
o fotógrafo, para mim, foi uma peça fundamental, porque ele me ajudou demais. E que é uma coisa diferente, que às vezes você não consegue isso na televisão, esse casamento tão grande entre o fotógrafo e o diretor de arte ou o produtor de arte em televisão. Porque às vezes, a direção de arte em televisão, ela não é igual ao cinema. Você tem um produto aberto, você tem um produto que vai durar 7 meses. É humanamente possível você ter um conceito e seguir aquele conceito. Você pode fazer isso num produto de um dia, uma história. A gente agora, a televisão até está investindo mais nisso, você levar... Isso começou quando teve a vida, quando se levou película para a televisão, quando começou A Vida Como Ela É, que foi feito em película, que eram quadros de 5 minutos. E foi... Eu, quando fui fazer isso, junto com um diretor de fotografia, que era de cinema, e eu fui vendo a diferença. Então, eu acho muito importante a gente levar os ganhos. Ao mesmo tempo, esse filme que eu fiz, que era um filme muito grande, com um orçamento limitado, que é uma coisa que, às vezes, não tem na televisão, esse limite tão restrito de orçamento, mas eu pude levar como ganho para mim, da minha experiência profissional em televisão, a rapidez de soluções que a gente tem para criar coisas e, de repente, que o diretor mudou aquele dia, alguma coisa, porque choveu e temos que fazer aqui, vamos fazer de outro. E nós realmente temos na televisão essa... Eu digo que é uma capacidade de improvisação que o resultado é bom. E isso, o diretor de fotografia que eu trabalhei, ele ficava impressionado com as soluções que a gente dava quando tinha que mudar uma coisa assim, drasticamente. E acho que a gente não pode comparar, porque são 2 linguagens, 2 veículos diferentes, e eu acho que a gente tem que procurar fazer bem num e bem no outro, e eles não vão ser iguais, porque não são veículos diferentes. Não, isso foi muito legal do Olga, quer dizer, esse trabalho da Tisa com o Ricardo de la Rosa, que foi o fotógrafo, que a gente trabalha muito aqui em São Paulo com ele, trouxe para... Acho que foi um dos contatos mais íntimos, assim, entre essa capacidade que a Globo tem de produzir arte, né, para dramaturgia, para produções ficcionais, com muita pujança, com muita qualidade, para dentro do cinema brasileiro, que trabalha sempre dentro de um princípio muito artesanal e que eles conseguiram, nesse projeto, trazer know-how, tecnologia, material humano. Não é verdade, Tisa? E sem um tostão da Globo, porque eles não emprestavam para mim nem uma xicrinha de café. Olha que eu tenho um acervo na Globo inacreditável. E eu, quando tive que me ver fazer uma coisa partindo do zero, quer dizer, uma coisa de época, e que eu falei, eu não tenho nada, eu tenho que, com um orçamento delimitado, fazer tudo isso, porque nesse sentido, digamos, que a televisão te dá uma infraestrutura que você não é infra, que facilita a sua vida. Aliás, se não tivesse, não se poderia ter essa produção industrial. Mas me ajudou nesse sentido, que eu, partindo do zero, essa capacidade de improvisação e de recursos que a gente tem, com contra-regras, a gente fez uma coisa mista. Eu diria que a gente teve... Na verdade, a gente tinha um diretor que estava fazendo um primeiro filme, um primeiro longa. Tínhamos um diretor de fotografia que também estava, apesar de ter uma grande capacidade, enfim, lidar com película em publicidade, estava fazendo também o primeiro longa dele, e uma diretora de arte que também estava fazendo o primeiro longa. Era uma tragédia, né? Mas, enfim, alguma coisa saiu. Deu super certo. E, enfim, mas eu acho que a gente está aí para aprender mesmo, entendeu? A gente não para de aprender nunca. Eu estava trabalhando ali, eu era a decana do pessoal,
todo mundo ali com idade quase que para ser meu filho, tirando o diretor, e aprendendo. Isso, para mim, eu acho que, como eu sempre fui uma cinéfila, eu adoro cinema, enfim, para mim fazer esse filme, eu acho que cinema é paixão, e nesse sentido é que eu acho que é importantíssimo esse casamento. Não pode haver, assim, uma parte que não esteja entrosando, desanda o bolo. E, para mim, isso foi muito, muito legal, e essa troca, e que tá começando a haver, a gente está fazendo lá na Globo Cidade dos Homens, com gente que vem com aquela cultura de cinema, e tem que haver cada vez mais. Eu sou favorável, não acho que cinema é uma coisa e televisão é outra, não. Tem que haver cada vez mais esse entrosamento, porque a gente sabe que a televisão atinge, não dá para comparar, né, o que atinge com o cinema. Um filme que deu um público maravilhoso vai dar 3 milhões, 4 milhões de telespectadores, e você tem 40, 50 milhões de pessoas assistindo diariamente. Então, eu acho que quanto mais haver essa troca, só vão se beneficiar os dois veículos. Eu acho que o nosso departamento, assim, é um que cada vez só tem a ganhar na interface entre televisão e cinema, quer dizer, a produção de arte que a gente tem no Brasil, especialmente na Rede Globo, assim, é algo que formou profissionais e mantém profissionais lá que são e serão cada vez mais importantes para o cinema. Quer dizer, a gente tem muito que aprender com o meio de trabalho. Eu estava falando com você antes do início da palestra, quer dizer, eu sinto que há um esvaziamento muito grande da produção cenográfica para cinema de São Paulo. Quer dizer, a gente está produzindo aqui muito filme para alemão, para americano, para italiano, para japonês, filmes publicitários, mas os filmes em geral estão indo tudo para locação, filmes de ficção nossos, e o ambiente de estúdio de São Paulo é cada vez mais, salvo, né, honrosas exceções, mas a maioria são galpões com pouco recurso técnico. As casas de cenotecnia, quer dizer, os cenotécnicos estão se extinguindo ou se bandeando para o lado de eventos, de feiras, e haver. Quer dizer, esse pessoal que trabalha, as equipes como a da TISA, que se mantém aí há tantos anos trabalhando com ficção, com dramaturgia, com construção de universo ficcional, essa gente é a mais qualificada, essa gente está fazendo um trabalho muito bacana, e diferente talvez dessa separação entre o vídeo e o cinema, né? A capacidade o que é o fotógrafo de cinema, o que é o fotógrafo de televisão, entre nós acho que a tendência é ser muito mais uma classe de cenógrafos, e que o diretor de arte é um cenógrafo com uma capacidade de coordenar uma equipe um pouquinho maior e com o cuidado de fazer o cinema, né, com o cuidado que ele demanda, né? Eu fico contente que isso tenha acontecido e faço votos que aconteça cada vez mais. Eu sinto falta de um pouco de industrialização nesse universo do artesanato total, né, de ficar com a mão toda cheia de calo a cada filme que eu faço, porque as ferramentas são, né, quase que rupestres, assim. Você vai cozinhar e não tem fogão, aquele tipo de coisa, né? Você fica inventando toda vez, né? Fazendo de novo. Tem que, muitas vezes eu digo isso, pô, você me chama aqui para ser cozinheiro e eu chego aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a cozinha, né? Em vez de ficar me preocupando se a comida está fresca, se que hora que vai entrar no forno, que temperos a gente vai usar, eu tenho que fazer a pia funcionar, ver se o esgoto está funcionando, se tem gás, se o fogão está funcionando. Essa sensação é recorrente no cinema nacional, assim, e bastante desconfortável, e acaba que não atrai muita gente, quer dizer, porque ou você tem uma vocação, quer dizer, gosta muito de fazer aquilo, né, tem até elementos masoquistas, né, sádicos e masoquistas nessa opção por fazer direção de arte e cenografia, porque é difícil, é muito difícil. E se você só consegue formar profissionais, também bastante característico do artesanato, com, né, o seu assistente que vai ao longo dos anos do seu lado, acompanhando, participando dos trabalhos, até que um certo momento ele é elevado à condição de cenógrafo à condição de diretor de arte.
É porque é fato que não existe formação alguma no Brasil de direção de arte. Tá? Nem, tudo bem, não sei se existe uma escola de direção de fotografia ou de direção para cinema, mas a escola de cinema é voltada para essas áreas. E você tem uma matéria opcional de direção de arte. E também falta o mercado que seria o mercado de cinema ou de filmes para TV, né? Aquilo que você, com tantas equipes e tantos profissionais, você poderia produzir para não filmes assim, filmes com orçamento pequeno para TV, onde você experimenta toda vez e trabalha com novos dramaturgos e com profissionais da área, né? Tinha uma pergunta ali, ó. Na verdade, eu vou voltar bem assim, para a história da verossimilhança e reconstituição de época. Tem uma série de limites e empecilhos, desde assim, verba, alocação, que não sei até que ponto você pode ir assim, nessa reconstituição de época, se não seria mais uma adaptação de época, por esses empecilhos, esses limites. E, por exemplo, Tisa, você falou que no Olga você deixa uma atmosfera mais neutra, mais cinza. Aí está, acho que, o seu dedo do fotógrafo, do diretor, que a época não era cinza, mas você deixou o filme mais com essa cara mais neutra, mais cinza. Então, aí tem o seu dedo também. Então, até onde assim, o diretor de arte vai botar a mão ali e falar, deixar o seu dedinho ali, até onde você vai? Ninguém também toma decisões estéticas no filme, é a revelia do diretor do filme, entendeu? O diretor do filme sempre vai ser o diretor do filme e o filme é dele. Se não for dele, tem um produtor lá que esse sim é dono do filme. Então vai ser baseado num conceito que já esse foi estabelecido, né? Responde aí, Tisa. Não, eu acho. Não, você está certo, mas eu acho o seguinte, que a nossa interferência maior é nessa estética. Quer dizer, quando a gente vai, antes de começar o filme, fazer a procura das locações ou definir como é que vão ser aqueles cenários, e, por exemplo, quando no caso de Olga, por exemplo, que tinha Alemanha, que tinha Rússia, a gente procurou, aquela coisa da arqueologia, o que eu quero na Rússia? Eu quero o esmagamento da pessoa, eu quero aqueles grandes pé direitos altos, eu quero o homem pequenininho, que era a proposta daquela época. Então, isso entra na procura de locações que te deem isso, que te levem a isso. Então, aí é que vai entrar muito o trabalho da direção de arte. Quando, por exemplo, no Olga, a gente teve uma cena da Rússia, que seria o escritório do Manuilsky, que era o lado de fora do Ministério da Fazenda. Logicamente, quem é carioca sabe que aquilo é a escadaria do Ministério da Fazenda, mas quem não mora lá, por quê? Porque a gente queria essa grandiosidade, o mármore, a frieza, etc. Tal. Eu acho que aí é que entra muito a nossa ajuda ao diretor para que ele consiga fazer o filme dele dentro daquela proposta, entendeu? Nisso entra muito o trabalho da gente. Eu acho que é nessa escolha... A ideia pode ser totalmente da Tisa também, mas imediatamente que ela é colocada na mesa, o diretor se apropria dela. Tem que falar no microfone, senão é proibido. Não pode falar sem microfone, orientaram a gente a dizer isso. Se a ideia dela está interferindo numa época, que a época não era... Ela está exagerando numa época, então. Ela está exagerando num conceito, num fato da época. Tudo bem ela fazer isso. Até que, pô, tem uma coisa que é horrorosa, que era tosca na época, que ela fala, nossa, fica horrível no meu filme, mas ela vai usar, porque tem que usar, porque a época pedia aquilo. Mas a gente sempre vai procurar aquilo que não deixa horrível, que não deixa... Quer dizer, quando a gente... Então, mas você não está indo na realidade da época. Quem te disse que naquela época as pessoas não viam assim? Não, como é que vai provar isso? Porque, olha aqui, se a gente tinha... É muito subjetivo. Se a gente tinha esse conceito de querer o esmagamento do homem na Rússia, entendeu? Aquela força que tinha o Stalin naquela época... quando você vai naquela procura de locação junto com o diretor de fotografia,
e que você pensa naquilo, o diretor de fotografia fala, lógico, eu vou poder botar a câmera assim, o assado, eu vou poder... Isso vai me dar essa dimensão que a gente está querendo. Porque antes da gente ir lá, a gente já chegou a essa conclusão de que a gente queria a Rússia mais fria, de que a gente queria a Alemanha um pouco mais barroca e que a gente não queria um Rio de Janeiro colorido. Quando eu fiz um carnaval em preto e branco, foi porque eu não queria... Nós estávamos tratando de uma história de pessoas que não podiam sair na rua. O Prestes e a Olga não podiam sair na rua praticamente, estavam escondidos. Não tinha sentido eu mostrar o Rio de Janeiro colorido. Céu, Garota de Ipanema, não era aí. Era outra coisa. A gente foi procurar aquelas locações que nos remetessem a essa coisa que a gente estava querendo do escondido. Isso, então, é importantíssimo. A pré-produção é básico para a cara que esse filme vai ter. E que tem que ser feita nessa escolha com o diretor de fotografia e com o diretor de arte. Esse tripé é insolúvel, é um pensa junto, é uma cabeça também, só. né? No fundo é o diretor, que é o capitão do barco, e esses dois oficiais do lado dele, que trabalham o tempo inteiro para que o barco dele ande bem. Quer dizer, não tem muito jeito. A relação é essa. E toda a glória e o barco afundado é do diretor. Quer dizer, se o barco chegar bem e ganhar a regata, é ele, a glória é dele. E se ele afundar com o barco, ele é o capitão do barco. Ele vai ficar lá com o barco afundado. Então, esse respeito... Uma coisa que eu tinha notado aqui que tem a ver com isso, que é mais importante, que faz parte do meu trabalho e que eu acho que tem a ver com isso, é que as locações são uma fonte de inspiração dentro da construção do filme. Eu acho que elas realimentam. Esse processo da pré-produção, ele é um processo muito de busca e de descoberta também. Quer dizer, a gente inventa muito pouca coisa, mas descobre um bocado de coisa, sabe? Dentro desse processo. Não é um processo diferente da arquitetura, que ela quase que te obriga à invenção, quer dizer, você desenhar algo que seja novo, que resolva aquele problema estrutural ou espacial ou funcional de uma maneira inusitada, né, para que você tenha um trabalho com alguma originalidade. O processo do cinema parece ser um processo muito mais dessa procura e dessa descoberta e da exata mistura entre as descobertas, né, os temperos, os condimentos e as matérias-primas que você encontrou. Eu acho que o grande trabalho do cenógrafo é que quando você está fazendo em reconstituição de época, né, eu tinha exatamente como era a casa do Prestes, que ele morou no Meyer, e como era de Ipanema. Mas aquela casinha não ia servir para o filme, não ia dar a profundidade que o diretor queria, ele não ia poder fazer aquelas cenas da prisão do Prestes, na hora que a Olga se põe na frente dele, se fosse naquela casinha que ele viveu no Meyer. Nós sabíamos como ela era. Então, a gente pegou as referências históricas, elas servem, e essa pesquisa serve, para que, a partir daí, o cenógrafo possa criar aquela dimensão que o diretor precisa, que a câmera, que o olho, que a lente vai necessitar, né? Só completando, acho que no cinema cada funciona, eu acho que, respondendo à pergunta anterior, quando cada coisa conta a mesma história, quando o último refletor conta a mesma história que o diretor. E é juntando isso que geram essas mudanças de história. E eu acho que não tem um limite, não é possível você dar um limite. Onde é o limite do diretor de arte? Não tem esse limite, como diz o Cássio, se coloca na mesa, virou de todo mundo. Mas, quão mais longe vai o diretor de arte, ou o diretor de fotografia, ou o diretor, quão mais formado ele é. E, nesse caso, como diretor de arte, quão mais formado ele é. O quão mais ele sabe de cinema, o quão mais ele sabe de história, o quão mais ele sabe de cor, de forma, quão mais preparado ele está para resolver a história. E você vai conseguindo não aumentar o seu limite, mas conseguir mesclar melhor o que você sabe para o bem daquela história que está sendo contada. Porque todos estão contando a mesma história. Quando não conta a mesma história, aí fica ruim o filme. Não entendi que são essas três cabeças que decidem mais, assim, o diretor de fotografia e o diretor de arte.
Eu estava dizendo dessa responsabilidade de você trabalhar em cima da época. Do quanto essa casinha realmente, que era verdadeira dele, que você não vai usar, você vai construir uma outra casa, você está interferindo num fato real. Você está interferindo no que aconteceu na realidade. Ele morava na casinha pequenininha. Mas que para o filme e para o cinema não funciona. Então, essas três pessoas estão mudando uma coisa... A gente não está fazendo um documentário. Se eu quisesse fazer um levantamento da vida do Prestes e contar a vida do Prestes, como ela tinha sido, etc., eu ia procurar realmente levantar a documentação daquilo e ia interferir com um pouco, né, para valorizar aquela parte documental. Que aí entra a parte da direção de arte no documentário, que você até tem experiência disso. Mas é diferente quando é ficção. Aí você já pode ter essa liberdade maior. Eu acho que assim, quando você faz um filme que é biográfico, né, ou que não só reconstitui a época, mas reconstitui a história, que eu acho que aí é a sua dúvida, né, quer dizer, um filme com compromisso histórico, eu acho que é muito bom senso, né, e o tipo de história que você está contando. Quer dizer, subverter sobre a bandeira de um filme histórico, contar uma mentira deslavada, né, em termos de tecnologia, costumes, eu acho que isso é até antiético, né, assim, a não ser que você esteja transitando um futurismo retrô, que fica claro que aquele universo não existe, mas você, né, fazer um filme histórico que tem uma reconstituição de época profissional, no sentido de ser feita com critério, né, artístico e científico, e você ser leviano, no sentido de contar ali uma mentira, eu imagino que isso seja uma falta de ética do cara que... Pois não. Não, é proibido falar sem microfone. O senhor não tem o direito de falar sem microfone, tem que ficar calado. É só errar. Na verdade, eu queria saber se vocês costumam trabalhar com maquete dos cenários que vocês vão construir e tal, porque isso às vezes ajuda muito na exploração, para decupar e tal. E vocês não vão mostrar nada para a gente? Devido ao excesso de dinheiro que tem o nosso departamento, assim, e as maquetes começarem a ficar muito grandes, a gente tem muita dificuldade de guardar essas maquetes depois. Então a gente tem evitado ao máximo. Quando o diretor é muito chato e não vai entender, a gente faz uma maquete. A maquete ajuda muito para que todo mundo saiba do que está sendo feito. É muito abstrato, né? A gente trabalha com maquete, sim. 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 Sim, senão ninguém vê. Vamos começar a responder mais rápido. Sim. Não, ajuda, é fundamental. É porque a leitura de planta é um problema também da direção de arte, porque às vezes nem a gente mesmo consegue ler um desenho do outro ou consegue efetivamente enxergar. A gente lê, mas para enxergar espacialmente, mesmo para nós é importante. A gente olha e fala, que bom, funciona. Levanta a maquete e faz... Acho que essa é lá, essa aqui, essa é colar. Então, imagina o diretor de fotografia, o ator. Então, normalmente, mesmo que ela não seja acabada, eu acho que sim. Quando é cenário, sempre procura se trabalhar com ela. Depois, todas as reclamações que eles fariam no dia da filmagem, eles fazem antes já na maquete. Às vezes não fazem. E fazem no dia, mas tudo bem. Não, e mesmo que você corrija, vão aparecer novos problemas que só serão vistos no dia. Porque a maquete também é uma abstração, ninguém fica olhando um set de cima do estúdio, né, do grid. Ah, ficou ótimo, hein? Vai ficar... É uma abstração total. Né? Tem que imaginar mesmo. Voltando à reconstituição de época, vários séculos para trás. Você falou em pesquisa arqueológica, que na minha cabeça é inerente que existe uma ética para essa pesquisa. Senão você não precisava fazer pesquisa. Em filmes, por exemplo, alguns mentem descaradamente, todo mundo engole e acha ótimo. Exemplo, Gladiador. O Coliseu apareceu séculos depois. A arquitetura da arena de luta da arena da época era completamente diferente. Então é um delírio. Então também está valendo. Eu acho que é antiético fazer isso. Mas, por outro lado, tem o efeito colateral é esse. As pessoas ficam sabendo e no final a informação fica muito mais sólida pela negação. Olha, está errado, o Coliseu só aconteceu mesmo séculos depois. Quer dizer, de alguma maneira tem um antídoto dentro da cultura
para esse tipo de mentira recorrente no cinema mundial, que é a cabeça de cada um, quer dizer, que é o conhecimento que aí está. Esse conhecimento, quando ele é, né, negado, a reação é imediata, quer dizer, há anticorpos muito violentos na sociedade que fazem com que apareçam essas negações e, no final, aquilo que deveria passar desapercebido passa super percebido. Essa é a minha opinião, assim, mas com certeza que eu acho que é vilania, é falta de ética, querer juntar coisas para dizer, olha como era lindo. É uma fantasia, né? Não... Eu concordo. O Aquiles eu acho mais grave ainda. Muito né? mais grave. Uma coisa absurda. Total. Né? Não, eu acho que é o seguinte, agora, é verdade, eu concordo plenamente, mas no caso de Gladiador, por exemplo, se não houvesse o Coliseu, não haveria o filme. Então isso deve ter ajudado muito, né? Essa decisão ajudou muito a feitura do filme. Mas acho que aí volta... Tem uma pergunta aqui outra. Vou falar devagar. Só completar o raciocínio. Aí volta, então, no que eu perguntei lá atrás. Eu acho que o que vocês estão apontando são grandes mentiras. Mas nós temos as pequenas mentiras. Os cílios, o cabelo, né? Aquele cabelo que brilha, que jamais brilharia porque não tem shampoo da Jessie Lever, né? Há 100 anos atrás. Então, todas essas pequenas mentiras é que eu acho que junta e marca essa época. Então, a gente vai chegando à conclusão que é impossível você fazer uma reconstituição de época. Ela sempre vai marcar. Né? Mas é um pouco uma alquimia de informações, né? Referências que você capturou. Ou seja, não acredite num filme de época. Perdão. Pois não. No, quería decir simplemente para aclarar un poco que tanto en la dirección de arte como en la fotografía, siempre de lo que tenemos que hablar cuando hacemos un film es de la representación que eso significa. O sea, nunca es la realidad. Creo que ni siquiera cuando hacemos un documental, porque siempre estamos haciendo una abstracción de la realidad, estamos eligiendo un espacio, un momento, y en ese espacio y en ese momento es donde participamos todos, los directores de arte, los directores de fotografía y obviamente el director. Entonces, hay como pequeñas licencias que el espectador tiene que saber que no es la realidad eso. Eso es una representación de la realidad. Y es eso. Entonces, a lo mejor puede haber diferencias de texturas, diferencias de luz. La luz de las velas nunca es la luz de las velas de verdad, pero el espectador me parece que es cómplice. Lo que ocurre es que cuanto más honesto se haga esa propuesta y se haga el trabajo, mejor y más creíble va a ser esa puesta, ¿no? Eso. Eu acho uma coisa, seguindo nesse raciocínio, assim, da honestidade, né, do trabalho da arte, uma das coisas que eu mais gosto do trabalho de direção de arte no cinema brasileiro, assim, é a responsabilidade que eu sinto em fazer um filme, em fazer a arte de um filme e saber que eu sou responsável pela identidade do nosso cinema, assim, quer dizer, todo o meu trabalho é de contar histórias, né, ilustrar essas histórias históricas ou ficcionais, mas que se passam no meu país, na minha cultura, num espaço de tempo que é, né, hoje, ontem, há meio século, há 4 séculos. Eu me embrenho e fico submerso numa papa da minha cultura, quer dizer, e é dentro da minha cultura que eu vou colher todos os elementos que eu preciso, né, da formação da minha cultura, humana, tecnológica, política, arquitetônica. É muito ampla essa pesquisa e acho que sou responsável, meu departamento, eu não, né? O meu departamento é responsável pela identidade do cinema que eu faço, a identidade nacional desse cinema. Assim. Quando eu vejo um filme de outro país, sei que tem alguém lá que faz uma coisa muito parecida comigo e que é responsável, ele também, pela identidade do filme que sai daquela cultura. Então, acho que, assim, diferente de outros profissionais, né, que dividem o set comigo, que tem um compromisso
técnico, muito mais universal, né? Porque no mundo inteiro se faz cinema do mesmo jeito que se planta milho, quer dizer, é igual, o negativo é igual, a câmera é igual. O meu departamento, não. O meu departamento ele é único, ele é um departamento de cinema, de direção de arte brasileiro. Eu sou responsável pela colocação desses elementos aí dentro, e esses elementos são fundamentais para que a minha cultura se enxergue, e eu acho que talvez seja o veículo mais eficiente nesse sentido, porque ele é uma publicação, né, um audiovisual que você publica e guarda e que é conservado e que ao longo do tempo ele pode ser consultado de novo, e que qualquer outro lugar do mundo onde esse filme for visto, ele é a expressão da minha forma de vida, da história do meu povo. É totalmente amalgamado. Eu não me vejo como um diretor de arte de outro lugar do mundo. Eu me vejo como um diretor de arte brasileiro. E percebo que as pessoas que trabalham em paralelo, os profissionais que estão ao meu lado construindo a maior parte dos filmes que a mim interessam, ou que a maioria dos meus amigos interessa, ou que eu considero bons filmes, são filmes que têm essa pegada, assim, que têm essa preocupação. Então, acho isso um elemento importante. Pois não. Yo, apoyando lo que decía Hugo, creo que, por ejemplo, toda película es una segmentación, de alguna manera, de una realidad. Y un caso emblemático podría ser la película Barry Lyndon, por ejemplo, que está representando una época del 1700, también en el 1770, 1760, por allí. Y en Barry Lyndon lo que se hace es basarse en la pintura de la época para la representación y la puesta en escena de esa época. Pero la pintura de la cual se basa también es una representación de esa época, es una mirada y una segmentación sobre esa época, porque según los pintores en los que uno se base, va uno para hacer la película, uno va a tener una mirada sobre esa época u otra mirada sobre esa misma época. Por lo tanto, también Barry Lyndon es una representación de una representación previa, que fue la pintura que reprodujo una parte de esa realidad. O sea que en aquella pintura también se podría decir, bueno, ¿cuál es la realidad? Es básicamente una representación. Y el cine es una representación también de una determinada realidad de una época. Como por ejemplo, si nos basamos en una película brasilera reciente como Amarelo Manga es una representación de una segmentación de la realidad de Recife. No podemos decir que Amarelo Manga sea la representación actual de Recife, sino que es la representación de una segmentación de una realidad de Recife. Y es una mirada y una interpretación, tanto del director de arte como del director de fotografía, de lo que es Recife o de lo que es la población de Recife, de un sector de la población de Recife. Eso quería como comentar. Y lo que quería preguntarles es si han tenido oportunidad de trabajar en blanco y negro, blanco y preto, cómo trabajaban todo el tema de vestuario y arte, pensando en películas relativamente recientes que se hicieron en blanco y negro, pero trabajando en época, tal vez no muy lejana. Por ejemplo, digo, La lista de Schindler, El hombre que nunca estuvo, o yendo un poquito más atrás, El joven Frankenstein, que hablaba de una época imprecisa, ¿no? Eu participei de um filme chamado, eu não era diretor de arte, eu trabalhava com a Daniela Thomas na equipe, eu fiz o Terra Estrangeira, que foi um filme feito todo em Super 16 e não era de época, era um filme contemporâneo, no começo dos anos 90. E eu acho a direção de arte do filme, um filme preto e branco, ela é mais tranquila, ela é mais fácil de ser feita. Ela é uma composição que tem alguns truques, tem algumas relações importantes, especialmente para o figurino, no sentido de que se você não explorar as texturas, você acaba não tendo muita coisa, né? As estampas e as texturas. Mas eu, da metade do filme para frente, eu andava com uma lata de branco e uma lata de preto, de tinta.
E eu pintava tudo de cinza, cinza mais claro, cinza mais escuro. Eu resolvia tudo muito rápido, assim, da composição. É claro que os envelhecimentos e tudo isso, eu tinha um cuidado de trabalhar um pouquinho mais carregado do que eu trabalharia no colorido, para que imprimisse realmente alguma coisa. Mas esse negócio do cinza, só das duas latas de branco e de preto, é meu sonho voltar a fazer isso. Não começa aquele monte de cor, é muito complicado, assim, é uma coisa que eu tenho uma dificuldade terrível. Mas o figurino, eu acho que tem que ter bastante cuidado, porque nem sempre você consegue construir, e nem deve, eu acho, construir o figurino em preto e branco. Porque isso vai imprimir uma outra coisa que não é o filme em preto e branco. E existe a temperatura de cor. E se você não tem conhecimento disso, que vermelho vira preto, você faz graves erros. Então, existe uma técnica para isso, né? Você tem que ter um conhecimento básico sangue, por exemplo, é complicadíssimo. De composição de cor. Como fazer sangue em filme preto e branco? Assim. Tudo isso que a gente tem, no meu ponto de vista, assim, toda a experiência, memória imagética que a gente tem de sangue é do cinema colorido. No cinema preto e branco fazia muito pouco sentido. Aquilo parece um chocolate preto, né? Não tem nem um pouco esse sentido de alarme que a gente tem quando vê, né, esses filmes tudo ensanguentado. Imagina o Kill Bill espirrando chocolate, né, assim. Não tem muito sentido. Foi a única dificuldade que a gente teve, assim, maior, e que fugiu às nossas... não era uma vantagem, era o sangue. A gente queria ter essa impressão de sangue, e o sangue real, ou aquele sangue que a gente usa como um sangue que dá um efeito ótimo no colorido, era péssimo. Quer dizer, manca um pouco nesse sentido. Mas só isso, de resto, é uma delícia. E o mundo preto e branco é mais bonito também, eu acho. As bocas vermelhas do cinema mudo viraram pretas, né? Elas não eram pretas, para quem não sabe. Era carminha. A única coisa que existia naquela época era carminha, era um papelzinho que fazia assim. E ficava vermelho como a blusa dela. Por isso que todo mundo tinha boca preta. Então tem técnicas, né? A gente fica aqui falando que não tem técnicas, que a gente é tudo assim, muito louco, mas tem um conhecimento muito forte, tecnicamente, que você tem que ter para ser diretor de arte. Tem que entender de forma, de composição de forma, de construção, de número, você tem que saber fazer contas, tem que saber fazer desenho, você tem que entender de composição de cor, você tem que entender de composição de tudo. Né? Parece que não, mas talvez seja um pouco mais empírico, menos no papel do que outras áreas, mas isso tem que fazer parte do meio. Eu queria juntar duas perguntas. Duas coisas. Ele perguntou da ferramenta maquete, né? Mas assim, e a ferramenta storyboard, computador, visualização em computador? Você, como diretor de arte brasileiro, como você frisou, né? Vocês usam bastante isso para conceber o conceito da direção de arte de filme? Eu uso muito computador, mas eu uso dentro de um processo que é meio... É eu que inventei, assim. Eu desenho de lápis, escaneio esse desenho, processo ele no Photoshop. Faço como que um layout. Esse layout me leva a fazer uma planta no lápis de novo. Dessa planta eu executo uma maquete que eu fotografo com digital, volta para dentro do Photoshop. Aí é bem complicado, mas é todo... Assim, eu uso a ferramenta, mas dentro de uma cultura que eu inventei. Tudo que é AutoCAD, por exemplo, que são os programas de arquitetônicos, né, ou mecânicos, que a arquitetura se vale, eles são programas de racionalização do trabalho. Quer dizer, a hora que chega nesse ponto, a hora que o material entra dentro do computador, as questões já estão todas resolvidas. É uma questão de apresentação e de viabilização. O desenho em si não sai do computador. Não sai, você não cria no computador. A pergunta é em relação ao storyboard, para conceber, né, o trabalho. O storyboard é alguma coisa que tem sentido nos filmes, nas sequências de ação. Quando você tem sequências de ação, é muito importante que o diretor construa um storyboard, de preferência com a presença minha e do fotógrafo, que relate, através de desenhos, para que fique bastante didático, cada um dos planos que ele vai fazer para contar aquela sequência. Isso, em geral, por quê? Para que a gente consiga mensurar e trabalhar efeito especial, cenografia, fotografia,
e elenco, que muitas vezes são assim, são nas sequências de ação, com muita multidão, e não sei o que você ter certeza daquilo que vai ser filmado. De qualquer maneira, isso também é um processo muito abstrato, porque o lápis e o papel, né, aceitam qualquer coisa. Você desenha ali e já acha que já está. Depois bota a câmera lá, começa a encher de gente. É muito mais a experiência, a capacidade de abstração de cada um dos elementos, que realmente essa ideia acho que esse cinema do 007, que a gente vê nos making-offs, com as paredes lotadas de quadrinhos, é algo que não faz parte do nosso cinema. Eu duvido que enveredar por esse caminho vá fazer o nosso cinema ser um cinema. Eu não percebo que seja por aí que o nosso cinema vai fazer. Acho que, assim, em sequências, é uma cultura que tem que ir crescendo, que sem ela não se faz, mas é uma preocupação muito mais dos produtores executivos, de ter certeza do que eles estão fazendo. E eu acho que essa certeza também é alguma coisa que não faz parte da minha intuição em relação a cinema. Você ter certeza sobre uma sequência de ação. O que faz um americano que é bem safado, ele faz o storyboard, depois ele vai lá e monta 7 câmeras na mesma sequência de ação. E oferece masters de todas as câmeras para o montador. Que é uma coisa que a gente brasileiro não vai fazer nunca, entendeu? Então fica parecendo que aquele negócio, não, nós estudamos perfeitamente, o diretor é um gênio programático, ele sabe qual o shot de cada pedaço de shot que ele vai usar exatamente na montagem, então é mentira, entendeu? Eles botam 7 câmeras e rodam todas as 7 câmeras em 120 quadros e um abraço, né? E destrói todos os caminhões, os trailers, explodem os aviões e o mocinho sai limpo no estúdio em Londres, né? Quer dizer, esse cinema é um cinema que é possível, mas eu não acho que é desejável a gente estar correndo atrás dele, assim. Não sei, esse cinema dos grandes gastos, né? Não, mas você acha que storyboard só serve para isso? Eu acho que storyboard é uma mentira. Eu acho que é uma mentira. Eu acho que ele ajuda, assim, ele é didático no sentido de que todo mundo que esteja participando daquele processo conheça, saiba exatamente o que está sendo feito. Para isso ele é muito eficiente. Para a construção exata do filme, os filmes que eu fiz, o Central do Brasil e o Abril Despedaçado, são filmes que não tem nenhum desenho de storyboard. E muitas vezes eu ofereci ao Walter várias plantas de um cenário e para que ele marcasse as câmeras e a gente tivesse condição de racionalizar um pouco mais o trabalho. Ainda assim, ele às vezes voltava com a decupagem por escrito. Quer dizer, no primeiro plano, 65 milímetros, plano conjunto dos dois na sala. Segundo plano, traveling, 40 milímetros, por escrito mesmo. Quer dizer, eu acredito que isso, ao longo dos 2 filmes, provou para mim que o filme tem que estar acontecendo lá na cabeça dele. E que, muitas vezes, esse quadrinho desenhado que está lá colado, naquela folha preta, ele é uma mentira que fica ali oprimindo o diretor, privando porque ele olha aquilo que ele realmente está fazendo. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que para fazer sequências de ação direito, storyboardeadas, só com várias câmeras. Aí com várias câmeras eu acho que é fundamental que você realmente, né, consiga botar essas cartinhas do baralho na mesa, falar, bom, a câmera daqui está pegando isso, essa outra está pegando isso, né, sequências realmente grandes. No dia a dia eu acho que no 90% dos filmes que eu participei, 90% do tempo dos filmes, da execução dos filmes, não havia o menor sentido de existir um storyboard no set. Seria algo absolutamente alheio àquilo que estava acontecendo ali na nossa frente. Teria que estar resolvido antes na cabeça do cara. E, às vezes esse conhecimento, essa abstração também atrapalha as pessoas. Um pouco de mistério dá uma leveza à cena. E vai muito de como cada diretor trabalha. Eu acho... Desculpa, eu falei pra caramba. Não, eu acho o seguinte, na minha experiência em televisão, o storyboard, ele ajuda, você falou na cena de ação, ele ainda é uma coisa aceitável. E eu acho que em televisão, por exemplo, isso entra muito quando você tem que contar aquelas grandes mentiras, como, por exemplo,
o Garibaldi chegando no mar, no Brasil, na Casa das Sete Mulheres, era feito dentro de uma piscina no Projac. Então, é evidentemente que com um storyboard, você já tinha antes as suas posições de câmera para que aquela mentira aparecesse, entendeu? Com aquelas máquinas fazendo as ondas e não sei mais o quê. Porque senão, se você chegasse na hora e fosse fazer sem ter uma noção anterior, então ali, nessas cenas, era muito necessário a gente ter... mensurar, ter uma ideia ter uma ideia para poder fazer aquilo... Mas eu acho que é só em cena de ação, ajuda realmente. muito ver o tamanho do problema. Assim. Saber exatamente. Que roubada que você está metido, assim. Mas logo as preocupações, as preocupações se transformam em itens que você precisa... Eu tô curiosa. Qual foi a sua intenção nessa pergunta? Minha pergunta é assim, porque o storyboard é uma ferramenta de comunicação entre fotógrafo, diretor e diretor de arte. Eu não digo que é uma ferramenta que tem que ser utilizada no set, nada disso. O que eu acho que por exemplo, quando você está discutindo a coisa, você discutir visualmente através de um storyboard ou através de um computador, é uma coisa que pode ajudar muito no processo. Eu queria saber se vocês usam isso ou não, entendeu? Eu não acho que o storyboard é uma ferramenta desenhar, indispensável. O computador para desenhar ou para o computador conceituar, inclusive. Entendeu? Para conceituar, inclusive, entendeu? Como ferramenta de comunicação visual, né? Porque você descrever qualquer experiência visual verbalmente é complicado, né? Então, quando você começa a usar referências, né? Você vai usar referências visuais, né? Então, você usa o storyboard como uma referência visual. Minha pergunta foi essa. Mas ele atende mais ao diretor, né? Como elemento, como ferramenta de trabalho, do que da arte, da direção de arte para o diretor, né? É diferente, né? Mas ele é um ponto de partida. Né? A partir dele, você sabe o quanto você vai enquadrar ou quanto você vai preparar de cenário. Muitas vezes serve muito. Eu acho que ele atende mais à publicidade do que ao cinema, pelo que eu entendo, né? Para conceituação, você acha que as referências visuais... Não o storyboard, mas assim, você usar... fotografia, imagens para conceituar é fundamental. É fundamental. Isso é muito usado. Se você entra em qualquer sala de direção de arte, não importa o que, são coisas às vezes que não faz o menor sentido. O próprio Eduardo ontem falando, ele falou, eu não sei, as minhas referências eu não tenho, eu abro uma coisa aqui, eu pego uma coisa lá. É muito parecido com o processo do diretor de arte, né? Você, quando te joga uma coisa na cabeça, aquilo começa e você vai achando referência, olha, esse amarelo que eu quero naquela cena, isso aqui vai parar na parede. Com certeza isso é muito usado. Mas acho que tudo, computador, qualquer coisa, qualquer tipo de textura, coisas que você acha na rua, para referência de direção de arte é feita em toda a gama. Eu acho que a gente está... São 7 e tanto já, a gente só vai esperar o Cássio voltar do banheiro, espero que ele não tenha fugido. E mais alguma pergunta, enquanto o Cássio não volta para a Serra? Eu sou Roberto Leite e fiz um longa-metragem ano passado, um BO, e a gente resolveu usar o FrameForge, que é um programa de storyboard. E foi muito útil para a gente para organizar o tamanho do campo que ia ser visto pela câmera, apesar de, claro, chegar na hora da filmagem e o diretor às vezes muda um pouco, o fotógrafo muda um pouco, mas isso ajudou muito a gente a economizar o nosso trabalho. Então, eu acho que o storyboard pode servir para algumas coisas. Agora, vocês estão falando de coisas diferentes, né? Você caracterizar a ambientação de um lugar através de um desenho de computador que tem em toda dureza, aí é outra coisa, né? Agora, essa comunicação foi fundamental para a gente. É um programa que foi pouco usado no Brasil ainda, mas eu acho que isso pode servir para muita coisa. E o que é FrameForge? E a gente, outra coisa que eu queria comentar... Constrói a cena com a lente, você coloca a lente... Eu chegava nas locações, ou enfim... Fotografava. Aí eu fazia um levantamento, eu venho da arquitetura também, e aí esse programa permite a gente colocar as paredes como se fosse um AutoCAD simplificado. Você põe até os atores, tem atores lá. Então, para alguns enquadramentos foi muito importante, realmente, para esse tipo de comunicação, para a gente saber
de que lado vai, a decupagem assim, preliminar foi muito bom. Outra coisa que me chama muita atenção, até porque eu venho da arquitetura e fico com um pé lá, um pé cá, me chama muita atenção e que não foi comentado aqui, essa ideia, todo mundo fala dessa relação muito importante entre esse triunvirato aí, o diretor de arte, o diretor de fotografia, e para o pessoal que é estudante, então, enfim, eu acho importante chamar a atenção, e até para o que eu ouço, né, das pessoas. No cinema tem uma hierarquia muito forte, né, dentro do set, porque é preciso, tem pelo menos 35 pessoas ali e precisa ter uma organização. Agora, o diretor de arte, assim como o pessoal do som estava falando antes, a gente tem uma posição que se estabelece triangular, mas a gente tem que trabalhar um espaço politicamente, né, para poder ser ouvido pelo diretor. E a coisa vai funcionar se tiver uma figura de liderança, que tem que ser, de preferência, o diretor, né? Porque aí sim ele vai promover o encontro entre o fotógrafo e o diretor de arte, porque se isso não acontece, aí acontecem as bagunças e tal. E ele tem que ter essa posição forte de agora realmente é esse caminho aí ou o outro. Porque acontece muito a gente está sempre pisando um no pé do outro, né? O fotógrafo e o pessoal da arte. Então, esse é uma coisa que me chamou muita atenção no cinema, que é um pouco a resposta, né, de como é o que precisa acontecer para dar certo. Precisa ter essa pessoa forte no set, em todo o processo, né? E outra coisa que é importante a gente tem que fazer um trabalho muito grande, e é uma coisa que eu trago da arquitetura também, que nos últimos 15 anos mudou muito a forma que a gente é percebido pelo mercado. Dentro do cinema também, o pessoal da arte tem que fazer um esforço para que o diretor, no seu papel de liderança, nos faça ser ouvidos e que ele nos ouça também. Isso vai levar a essa ideia também de que a gente possa, por exemplo, participar da pós-produção, que a gente nem comentou aqui, mas é uma coisa que a gente tem que ter esse papel de ensinar ou fazer perceber a importância disso. Cabe a gente mesmo fazer isso. É engraçado que eu tenho alguns diretores de fotografia que viraram diretores em publicidade, assim, com quem eu trabalho. E que eu adoro trabalhar com eles, são ótimos, né? Até por terem se transformado em diretores, é que os caras são bons. Mas eu sempre tenho a sensação de que o fotógrafo e o diretor estão contra mim, estão macumunados, entendeu? Eu não posso nunca me macunar com o fotógrafo e falar, vamos convencer o diretor de não sei o quê, né? Ou juntar com o diretor e falar, vamos convencer o fotógrafo que sim vai ficar legal. Fica sempre eu contra eles dois, né? Que são uma pessoa só, né? Tem um clima engraçado no cinema que, para mim, que vem de fora, é muito estranho, assim. E talvez, aí eu não sei se é uma coisa pessoal ou por vir de fora, eu sempre tento subverter isso, né? E acabou criando um clima muito bacana, né? E acho que dentro das dificuldades que a gente teve, só foi possível fazer o que a gente fez para, assim, subvertendo um pouco essa rigidez que talvez em outros meios de produção, talvez vindo da televisão, que você tem eu não sei não sei de onde é que vem essa necessidade dessa hierarquia tão rígida que acabou diminuindo o contato, ou que cria essas diferenças onde não se pode ter um diálogo. Mas é porque as únicas atividades humanas que andam que nem o cinema por aí, cara, é o exército e os bombeiros. O resto não tem, entendeu? É mais exército. Não sei se for passeata, né? Mas é totalmente militar, né? É militar, entendeu? Eu ouvi esse comentário domingo passado de uma pessoa que nunca tinha ido numa filmagem, treinador de acrobacia, e estava todo mundo, de repente, montando, e ele meio ali, chega a diretora. Ele estava do meu lado, ele fez assim, nossa, eu só vi isso no quartel. A gente não tem noção, e é verdade, é isso. Mas eu acho que tem que funcionar assim. Mas um pouco, talvez, venha... Todo diretor de arte vem de fora. É isso que a gente estava aqui falando. Você pode depois estar dentro, como o caso depois de 15 anos, como a Tisa depois de 30 na TV. Mas quando chega de fora, porque raramente a gente faz escola de cinema. Sim, não existe. Entendeu? Eu digo por mim e o Marcelo deve dizer por ele. A gente veio de teatro, então na hora que começa a entrar nessa coisa aqui, é difícil, não é fácil.
entender como funciona. A gente sempre, né, a gente tem que estar ligado, a gente tem que entender, começar a aprender o que é câmera, o que é lente, luz até a gente sabe um pouco, porque sempre lida com ela. Então, a gente sempre vem de fora. Então, essa dificuldade ela tem que ser vencida diariamente pelo cenógrafo. Oi. Não, incomoda um pouco que a gente não é técnico, né? Não é considerado técnico de cinema. A gente tem alguma outra função aí que eu não descobri. Acho que a gente é meio ator. A gente não é técnico eu queria camarins, formalmente. Eu queria pedir camarins maiores para o diretor de arte, trailer. A gente não é técnico formalmente. Por lei, o diretor de arte não é técnico. O diretor de arte, se tirar um DRT do Cine de técnico cinematográfico, está errado. Porque o diretor de arte ele exige 3º grau. Então, e ele está catalogado dentro, ele é artista. Existe uma série de catalogações de profissão. E o diretor de arte são artistas. Tá? Por lei. Não é porque a gente inventou isso. Artista por lei é maravilhoso. Eu queria levantar alguma... Pode roubar as perguntas, por favor. Porque ficam tentando roubar um pouco isso da gente, desculpa, Vitor, mas... Não, o diretor de fotografia é técnico, não é artista. É a situação contrária, né? Vocês são considerados técnicos... Quem deixou o fotógrafo entrar? Eu não sei, tira ele daqui. Tudo bem, você pode fazer uma pergunta. Será permitido uma pergunta. 3 minutos sem direito à réplica. Não, eu queria levantar, assim, em cima do que ele disse, essa coisa da hierarquia, e que você, né, eu trabalhei com o Cássio, trabalhei com a Lu e tudo, que expôs que, na verdade, ele disse que, de repente, ele teve essa sensação de que o diretor de fotografia fora um parzinho, assim, um do lado do outro, e fala, oba, agora vamos foder o diretor de arte, entendeu? O que a gente vai fazer agora para... É verdade, eu concordo. Para que ele trabalhe muito, na verdade, entendeu? O senhor está certo. Mas, na verdade, é o seguinte, o que eu quero dizer é que eu não consigo ter uma boa fotografia, assim, por experiência, por comparação, eu tenho uma experiência comparativa do meu trabalho, independente, eu não consigo ter uma boa fotografia sem uma boa direção de arte. Ou seja, é a direção de arte que vai me fornecer o material para que eu tenha o estímulo visual, entendeu? Então, mas isso também só acontece, como vocês falam, se todo mundo andar na mesma direção. Então, eu não posso entrar numa ali que, se já está estabelecido que a gente vai fazer um filme de época e que existia uma luz da época, a gente pode ir naquela direção ou não. A gente pode também ir numa alegoria e buscar outro caminho, fazer uma coisa onírica, entendeu? Mas não é retratando uma época, mas as bases para que a fotografia seja impressa, que todo mundo vá para a mesma direção, quem vai fornecer é o diretor de arte, a direção de arte. O diretor vai cuidar da cena dele, vai expor lá o quadro, vai de repente interferir, não à toa vai interferir no quadro também, mas quem vai dar a estética visual para o filme é o diretor de arte e o diretor da fotografia. E se não andar junto, os dois não tiverem uma comunicação profunda sobre aquilo que está acontecendo, o resultado é fiasco. É evidente, assim, diferente se você vai fazer, vamos fazer o filme na praia, não precisa de diretor de arte. Não, precisa, entendeu? Precisa, porque vai ter lá um guarda-sol, vai ter lá o cara que passa lá de sunga ou sem sunga, entendeu? Mas se for sem sunga, aí tem que escolher diferentemente, mas isso tudo não é um trabalho que fica a encargo do diretor de fotografia, somente. O diretor de arte vai fornecer todo o mecanismo para que a gente possa filmar. Ou seja, aí vai ter lá, vamos botar a luz assim, vamos enquadrar assim, vamos usar uma tele, mas eu acho que isso já tem que vir um pouco estabelecido antes de chegar no set. Né? Já existe essa conversa. Então eu estou levantando isso só porque realmente para mim é importante um bom diretor de arte, um bom profissional ao meu lado, porque ali a gente vai conseguir trocar figurinha para que aquilo conte uma história de uma maneira convincente, realista ou não, mas convincente, com estilo, com um tipo de visão particular, que é fluente às pessoas que estão trabalhando ali dentro. Eu nem ia perguntar. É uma questão cultural, isso. A cultura é de cada um. Né? Como é que cada um faz seu trabalho, como é que cada diretor
desenvolve o processo de construção do seu filme, né? Isso tem muito a ver com o diretor, quer dizer, como é que o diretor escolhe e joga bem com esses dois construtores. Eu tenho uma dificuldade muito grande de explicar para a família o que eu faço, né, num filme contemporâneo, né? Eu vou fazer um filme contemporâneo e explicar como é que é esse filme. Mas o que você fez nesse filme? Isso acontece, a pergunta é sempre feita. Quer dizer, se o filme se passa no século XIX, fica fácil explicar, né, as responsabilidades, as incumbências, né, que tem o diretor de arte, pelo que ele é responsável, e se ele não fizer, o que pode acontecer com o filme. Quando o filme se passa nos dias de hoje, isso já fica um bocado menos explícito. Agora, eu faço exatamente o mesmo trabalho que eu faço em relação ao filme do século XIX. Quer dizer, se eu não tiver, né, essa aproximação e essa certeza de que eu estou no espaço físico, cultural, socioeconômico, exato daquele personagem, naquele espaço de tempo, num pedaço de cidade, que cidade é essa, que história que eu estou contando, quer dizer, para mim é exatamente o mesmo trabalho, só que para as pessoas, de uma maneira geral, e isso permeia até o nosso meio, você sabe disso, tem muita gente que tem uma visão restrita a respeito da capacidade, das possibilidades e da necessidade do trabalho do departamento de arte, né? E ele coordenado por um diretor de arte que saiba o que está fazendo e ajudando. Porque você sabe disso, né, Vitor? Quando funciona bem é porque há uma interação entre as partes, né? Eu estou ajudando o fotógrafo está me ajudando, né? É ida e volta. Ninguém faz uma imagem boa sozinho, em ficção, né? Quer dizer, documentário é bem mais possível, quer dizer, há uma autonomia muito maior. Eu fiz logo de cara os filmes que eu fiz com o Walter Carvalho e com o Walter Salles. Os caras têm, assim, o Valtinho enfiou na cabeça de que o documentário era o processo mais interessante para fazer cinema de ficção, e o Walter Carvalho sempre foi um documentarista, entendeu? Aí, filmar a ficção com essa intenção de documentário é infernal. E os caras vêm passando por cima, entendeu? E quer que esteja pronto e que tenha essa disponibilidade de 360 graus que o documentário tem, né? Vamos filmar para cá agora, vamos filmar para lá agora. E você reconstruindo época, uma situação super controlada. Quer dizer, isso te mantém sob uma pressão que é complicada. Eu aprendi a fazer assim, desse jeito, quer dizer, ao contrário de outros diretores que são de ficção, que fazem esse universo super controlado, que estabelecem um universo de controle absoluto e para ir ali dentro conseguir deixar os atores funcionarem. Sei lá, o Luiz Fernando Carvalho, por exemplo, que eu nunca trabalhei, mas em Lavoura Arcaica ele cria um universo ali da fazenda e tudo 100% controlado, né? Escolhendo cirurgicamente como ele vai filmar cada coisa. Um road movie que nem o Central do Brasil é de uma urgência que está lá, impressa no filme, né? Quer dizer, o filme é feito por cima da direção de arte, né? Quer dizer, ou você corre ou você se ferra, né? Então você vai, assim, correndo e sentindo, né, o rabo queimar, porque o fogo vem atrás de você e corre. Filmes Possíveis também estava fazendo eu e a Carla Café, que éramos dois diretores de arte num filme. A gente fez 2 filmes assim. O que, por um lado, distribui, divide trabalho, mas também atrasa muitas decisões. Quer dizer, as decisões que eu tomaria de uma vez, ou a Carla de uma vez, implicava sempre que nós dois estivéssemos dividindo as decisões. É bastante cansativo nesse sentido. E aí, dali para cá, eu passei a trabalhar como diretor de arte e com bons cenógrafos como o Marcelo, por exemplo, que decidem as coisas para mim, não tem problema nenhum. Fica bem mais fácil do que... Acho que estamos acabando. Alguma pergunta? Demora muito a responder as perguntas, né? Não tem, assim, Deixa eu só completar. Eu aprendi uma coisa com a nossa Daniela Thomas e Gerald Thomas, que antes de qualquer coisa, uma superfície cenográfica é feita para receber luz. E é óbvio, é claro, é básico, mas muitas vezes a gente esquece isso. E nesse conceito muito básico já está implícita
a relação íntima que deve ter a cenografia, a direção de arte com a fotografia e com a direção de fotografia. Oi, eu queria saber da Tise, especificamente no caso do Olga, qual o tamanho da sua equipe? Na verdade, quem cria, se você cria os desenhos, uma pessoa desenha, tem alguma pessoa só para maquete. Na verdade, saber das dimensões da sua equipe específica de arte. Eu já tenho neta, e a minha neta desenha melhor que eu. Então, para mim, é básico, porque eu sei exatamente o que eu quero, mas se eu não tiver cenógrafos do meu lado muito bons e que consigam captar aquilo, então eu tenho uma equipe de cenografia. Olga era um filme grande, era um filme que tinha uma grande parte em estúdio, uma grande parte de locação. Então, eu tinha um cenógrafo que desenhava a parte feita em estúdio e o outro que trabalhava em cima das interferências que a gente tinha que construir nas locações. E além disso, a gente tem que ter, num filme de época, a gente tem que ter uma parte de produtor, de pesquisador, né? Pesquisadora de época, tem o produtor de objeto. Era uma equipe bem grande e eu não deixo que venha tudo para cima de mim, não. Isso aí eu fui em cima de produtor executivo, de diretor de produção na Globo, porque eu falo assim, se vocês querem qualidade, vocês têm que me dar condições. Quando eu comecei, que eu era mais jovem, aí realmente eles me tiravam o sangue. Hoje em dia eu não deixo mais muito, não. Porque eu sei que mesmo assim tem que trabalhar muito. Então, eu procuro me cercar de muita gente. Acho que estamos encerrando. Alguém quer fechar? Marcelo? Cássio? Não, atrasou muito, né? Já falamos muito. Tá bom. Assim, se alguém então, tiver pergunta, a gente responde. Mas falar mais alguma chega, pergunta? Né? Então, acho que é isso. Obrigada pela presença por todos dos três. Obrigado.